Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler uma palavra do Senhor que é em Mateus 19:16. Amém? Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus irmãos, aqui esse jovem, ele pergunta para Jesus que falta para entrar no reino dos céus. O que falta para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, você obedece os mandamentos, você respeita os mandamentos, faça como que está escrito os mandamentos. Mas o jovem fala: mas tudo isso eu já faço. Mas aí ele fala assim, aí Jesus, ele vira para esse jovem e ele fala assim: então você vai e quer, se você quer realmente ir para a vida eterna, possuir o paraíso, então você vende tudo que você tem. O jovem era um jovem muito rico, possuía muitas coisas. Então, quando Jesus fala isso para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue, ele sentiu que ele não poderia fazer isso. Ele não poderia retirar aquilo que era dele, ele não poderia dar aquilo que era dele, possuía muitas coisas. Então, ele começa ali a se entristecer. E olha aqui, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe, meus irmãos, o Senhor, eu vejo aqui que ele não queria que o jovem vendesse todas as suas propriedades. Ele não queria, ele queria uma disposição desse jovem para o Senhor. Ele queria que realmente entregasse todo o seu ser para o Senhor. Vocês sabem que nós falamos para Deus e nós queremos morar na vida eterna, e nós falamos para o Senhor: Senhor, o Senhor já foi lá e o Senhor já foi construir ali o nosso lugar e a nossa morada, onde fala João 14. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim, porque o Senhor já foi preparar a morada. E para nós irmos nessa morada que o Senhor preparou para cada um de nós, nós precisamos largar aquilo que está dentro de nós, largar aquilo que nos faz a separação com Deus, largar aquilo, tirar aquilo de dentro de nós. Esse jovem, ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, então ele não viu a possibilidade de ir morar na vida eterna, porque ele não quis tirar aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía. Às vezes, meus irmãos, não se fala em dinheiro, não falo em situações, às vezes, de propriedades, mas eu falo, às vezes, de sentimentos que nós não queremos largar. Nós não queremos largar aquilo que de repente nós somos, nós não queremos largar um orgulho, nós não queremos largar aquilo que está dentro de cada um de nós não queremos largar, e nós seguramos aquilo para nós seguramos, mas só que nós amamos a Jesus. Esse jovem, dá para se ver que ele vai ali em Jesus, ele amava Jesus, ele queria saber, ele queria possuir a vida eterna, ele queria estar juntamente com Jesus. Mas algo dentro dele, algo que ele possuía, então não deixou ele se libertar
daquilo. Nós temos que termos uma libertação de dentro de nós. Nós temos que jogar fora tudo aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos, não pertence a nós, pertence a Jesus, pertence ao Senhor. Então nós não podemos estarmos olhando e agarrados em coisas, em detalhes, em casas, em aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos, Deus nos deu saúde para que a gente pudesse trabalhar e conquistar o que temos. Ou então nós estamos ali conquistando e trabalhando para aquilo que nós sonhamos, mas nós não podemos colocar os olhos em cima disso, em bens materiais. Nós temos que colocar nos nossos olhos em bens que são dos céus, aonde a palavra de Deus diz que ali não há ferrugem, ali não se estraga. Então, meus irmãos, nós temos que descolar aquilo que está dentro de nós, tirar tudo aquilo que está dentro de nós, tirar o ódio, tirar a mágoa, tirar o ressentimento, tirar aquilo que vem nos atrapalhar, porque a palavra de Deus nos diz que a vida é um fio de prata. Na hora que Deus cortar esse fio de prata, aonde nós iremos morar? Qual é a moradia que aqui na terra nós estamos encaminhando para ser a nossa morada? Será que os nossos olhos estão somente nas coisas que nos dá prazer? Será que os nossos olhos estão naquela casa? Será que os nossos olhos estão naquele trabalho? Só no possuir tudo, só no possuir as coisas? Ou então sentimentos que nos levam a errar, sentimentos que nos levam a pecar, às vezes uma falta de perdão, não perdoamos pessoas, não perdoamos porque nos causou tal coisa, nos causou mal. E nós continuamos falando para Deus que amamos o Senhor. Nós continuamos falando para Deus que nós queremos a Deus. Nós continuamos louvando ao Senhor, rendemos graça ao Senhor, mas só que nós não estamos completamente entregues para o Senhor. E o Senhor nos chama nessa tarde numa entrega, meus irmãos, uma entrega de cada um de nós, uma entrega dentro de nós ali para Jesus, uma entrega aonde o Espírito Santo, ele vai vir nos limpar. O Espírito Santo vem derramar as suas águas sobre nós, derramar as suas águas sobre a nossa visão, derramar as suas águas sobre a nossa alma, limpar de todas as coisas para que possamos possuir uma vida eterna. Porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia aonde o Senhor irá nos chamar. Nós não sabemos que é nesse instante, se é no amanhã, se é no depois, se é daqui vários anos, nós não sabemos. Mas só que nessa estrada que nós caminhamos nessa terra, aqui aonde nós conduzimos a nossa vida para Jesus, aonde nós estamos conduzindo todo o nosso ser para Jesus. Então nós temos que nos desprender, meus irmãos. Nós temos que tirar os nossos olhos. A bênção vem sobre as nossas mãos. Dar e ter aquilo que é abençoado é muito bom para as nossas vidas. Mas só que os nossos olhos não podem estarem colocados ali. Os nossos olhos têm que estarem colocados em Jesus. Nós temos que estarmos assim ciente com o reino dos céus, com o reino de Deus. As coisas vêm sobre as nossas vidas, meus irmãos. Deus nos dá e nós temos o privilégio de Deus nos dar, nos presentear. Mas nós não podemos esquecer que tudo é do Senhor. Tudo te pertence, tudo pertence ao Senhor. Se nós moramos numa casa que Deus nos deu, ela pertence ao Senhor. Foi Deus quem nos deu. Ele só deixou que nós viéssemos cuidar dessa casa, termos uma morada.
Se nós temos outras coisas na nossa vida, pertence ao Senhor. Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor por tudo que Deus tem dado para você. Mas seja desprendido de tudo isso. Não deixe que os teus olhos sejam colocados nessas coisas. Não deixe que os teus olhos venham se perder nessas coisas que tem na nossa vida. Um trabalho que Deus dá, é honrado, que Deus nos deu, mas só que quem nos leva para a vida eterna é Jesus Cristo. É quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Esse jovem, ele tinha de tudo. Ele fala, olha, eu sei, olha, eu honro meu pai e minha mãe. Eu honro os mandamentos que o Senhor deu. Eu honro. Mas Jesus só faz uma pergunta. Então tá bom. Então você pega e larga tudo. Então você, olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Fácil assim? Talvez para ele não é fácil, não foi fácil. Para ele ouvir tudo isso não foi fácil. Ele se entristeceu de tal maneira que não foi fácil. Ele teve uma decisão de não seguir a Jesus pelos seus bens. Ele teve a decisão de não estar ou ter uma vida eterna por causa dos seus bens. Só que eu vejo aqui, meus irmãos, talvez Jesus, ele jogou isso para ver o que esse jovem iria falar. Hoje, Jesus fala conosco e joga a mesma palavra para nós. E ele fala, olha, o que você tem? Então, reparte com os pobres, dá aos pobres, fortalece os pobres. Você tem muita coisa. E de repente aquilo que, voltando no que eu já disse, que você está dentro de você, lança fora, joga fora. Quer dar o paraíso? Quer dar, seja perfeito. Olha aqui, seja perfeito. Meus irmãos, como é difícil. Como é difícil nós largarmos todas as coisas. Como é difícil nós tirarmos as coisas de dentro de nós, ou nós olharmos e falarmos, não, eu vou ajudar, eu vou me desprender de todas as coisas, eu vou fazer a obra do Senhor. Como é difícil. Mas só que para Jesus não foi. Só que a palavra de Deus nos diz que ele largou tudo. Ele largou tudo que ele tinha, ele largou o seu trono. E ele veio para a terra. E ele veio em benefício meu e seu e de toda a humanidade. Ele veio, ele largou tudo que ele tinha. Ele largou o trono e ele veio para nos salvar. E ele se colocou numa cruz do Calvário para nos salvar. Então, ele se despojou de tudo que ele tinha. Ele se despojou e ele veio. Ele veio por mim e por você. E por que nós não podemos, meus irmãos, largarmos e andarmos com Jesus? Eu não digo, meus irmãos, que é para dar tudo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que não se coloque os olhos naquilo que você tem. Não faça daquilo que você tem a prioridade da tua vida. Faça a prioridade da tua vida Jesus Cristo. Faça de prioridade aquele que te chamou para a sua luz. Essa é a prioridade da nossa vida. Deus nos dá os presentes da nossa vida, mas não é para que a gente fique ali seguro naquilo, achando que aquilo que vai trazer algo para a nossa vida, achando que as conquistas que Deus nos deu, as vitórias que Deus nos deu, é para que a gente fique seguro naquilo e saia do caminho do Senhor. E ele fala aqui assim, então tá, olha,
Você pega, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Dá tudo. Desprende de tudo. Larga tudo. Você vai ter um tesouro no céu. Você vai ter, além daquilo que você pensa e você imagina, que Jesus foi preparar para cada um de nós. Então você me segue. Então, nesse caminhar nessa terra, meus irmãos, seguir a Jesus Cristo, seguir ao Senhor na nossa vida. E aquilo que Deus tem dado em nosso caminho, em nossas vidas, profissão, o que for que tem dado, algo que nós falamos, Deus, o Senhor nos colocou. Amém por isso. Mas que os teus olhos não estejam ali, mas que os teus olhos estejam fixados em Jesus. E que dentro de você os teus pensamentos não sejam aqueles pensamentos que estão ali te corroendo. Seja liberto em nome de Cristo e segue a Jesus em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, hoje o Senhor, Pai, nos traz uma palavra, Pai, que nós venhamos, Deus, nos limpar das coisas e olhar somente para Ti, Deus. Que os nossos olhos estejam, Pai, colocados no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se alguém, meus irmãos, que está ouvindo, vai ouvir, Senhor, essa transmissão, meu Senhor. Esteja, meu Deus, seguro em coisas materiais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham ver, Pai. Que eles venham ser soltos, Pai querido e amado, dessa visão. Que eles começam a olhar, Senhor, ao mundo espiritual, aonde o Senhor fala que ali tem o tesouro. Ali tem, Senhor Deus querido, o melhor da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. O Senhor, Pai querido, é a nossa referência. O Senhor é aquele que nos dá o caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus querido, se há alguém, Jesus, que de repente tem algo dentro de si, meu Pai, que também, Senhor, não tirou, que também está lá dentro, Pai, que seja limpo pelo Teu poder. Espírito Santo, que as Tuas águas venham sobre vidas agora, nesse momento, Pai, desde a cabeça até os pés, lavando, Pai querido e amado, com as Tuas águas purificadoras, limpando, Pai, com Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos, meu Deus, a herdar a terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ficam com Deus. Amém?